Eita, pessoal, Deus abençoe sua vida, aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só, a gente tem visto os gatinhos da CPI. O que são os gatinhos da CPI, né? Parece piada, mas não é, pessoal. O assunto é sério. São os caras que, lá na internet, antes de serem ouvidos pela CPI, lá pelos senadores, são bravateiros, falam, gritam, né? Têm opinião sobre tudo, dão ali a sua versão sobre tudo, falam pra caramba. Aí quando são convocados pela CPI e têm que prestar ali esclarecimentos aos senadores, ficam todos gatinhos. Não tem mais aquela história de ter opinião, de ser falante, de ser, né, uma pessoa influenciadora. Não é mais o influenciador que está ali sentado, sendo ouvido pelos senadores, e sim, né, um indivíduo que provavelmente se arrepende ou, no mínimo, está com muito medo das consequências. O fato é que os gatinhos da CPI, com esse título, eu quero me referir ao comportamento de algumas pessoas que já compareceram à CPI, né, muito falantes, mas que de repente pararam de falar, pararam, né, de expressar sua opinião, de repente ficaram mudos, verdadeiramente calados. Mas o que tem mais chamado a atenção nessa CPI, falando muito sério mesmo, pessoal, é que o nosso país, ele não avança. Ele insiste em continuar sendo o país de sempre. A decepção foi muito grande com o que tem acontecido, né? As promessas não cumpridas, as promessas feitas e não cumpridas por todos os governos que já passaram pelo Palácio do Planalto. O atual, infelizmente, não é diferente. Muitas promessas ditas, feitas, que infelizmente não foram cumpridas. E pessoas se envolvendo numa situação tão terrível, né? Outro dia eu coloquei no Instagram de uma dessas pessoas que foi ouvida lá na CPI, a seguinte frase, abre aspas: aquele momento em que você dá graças a Deus por não ser político. E olha, eu realmente dou graças a Deus por não ser político, porque muita vergonha algumas pessoas têm passado, engolindo suas próprias frases, engolindo seus pensamentos, tendo que se sujeitar a serem ouvidos e, de repente, não mais serem quem eram nas redes sociais, tão ativos, tão falantes. E isso, para mim, só reflete uma coisa: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Parece uma frase boba, pessoal, mas não é uma frase boba, é uma verdade muito clara. E nós temos visto pessoas se envolvendo nessa situação, levando o nome de oportunistas. E a gente viu nos últimos dias pessoas que, enquanto o Brasil estava chorando os mortos, e enquanto a luta e a busca por vacina era prioridade, para outros era, na verdade, uma oportunidade de lucro, oportunidade de ganho. E nesse cenário caótico que o Brasil hoje revela para o mundo, que mensagem essas pessoas vão deixar para os seus herdeiros, né? Para as pessoas que estão ali ao lado, amigos, os filhos, né, a família? Que mensagem? Eu acho que isso é o mais preocupante, sabe? Você se envolver num negócio desse, defendendo o que é certo, aí é uma coisa. E quem defende o que é certo, continua defendendo. Pode ser onde estiver. Pode ser onde estiver, você vai defender o que é certo. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele chega diante do rei Agripa e declara para o rei Agripa tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, e ele revelou, e ele defendeu tudo que ele pensava diante de camponeses e do próprio rei Agripa. Ele defendeu as suas ideias diante de todos, não importava o público. E o rei Agripa, né, fala aquela famosa frase em relação a Paulo: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo não estava delirando, ele estava falando do evangelho
de Cristo, o evangelho que fala a verdade, declara a verdade, não silencia a verdade e defende essa verdade em qualquer que seja o ambiente. Quantos não têm sido assim? Quantos não têm tido a coragem de defender suas próprias ideias, suas próprias convicções pessoais na frente de senadores e deputados, preferindo, ao contrário disso, o medo, o silêncio, não é? Como uma forma, entre aspas, de estratégia, fecha aspas. Mas isso não é estratégia. Isso é, na verdade, ser igual a todos os outros, né? Participantes desse verdadeiro circo, como bem disse o senador que preside lá a comissão, né? Um circo, mas que infelizmente de graça não tem nada naquele circo, não tem graça, não é um espetáculo para nos animar, é na verdade um show de horrores, onde a gente se decepciona com a humanidade de pessoas. Deus te abençoe. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Veja a inscrição aí, compartilhe o vídeo, dê sua opinião. Valeu, pessoal!